Om Shanti, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nesse primeiro programa da manhã de hoje. Eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência dentro do Raja Yoga, especialmente as minhas aquisições espirituais. Eu era uma pessoa que pensava muito, que gostava muito de ler desde jovem, e parecia que todas as coisas que eu lia, as informações mesmo de um caráter espiritual, parecia que me geravam um estado mental mais denso. E eu pensava muito e muito rápido, e às vezes até nem conseguia dormir de tanto que eu pensava. E o maior presente que eu recebi do Raja Yoga foi de fato experimentar um estado de silêncio mental. Eu me lembro que eu fui assistir uma palestra e no fim da palestra a pessoa fez um comentário de meditação e eu simplesmente voei para uma outra dimensão dentro de mim mesmo. E a partir dali eu posso dizer que nunca mais a minha mente foi igual. Porque depois que a gente descobre uma espécie de silêncio, de aquietamento interno, aquilo fica impresso na nossa memória de tal forma que é uma referência. Quando surgem as situações a gente sabe, não, eu tenho esse oásis de paz interno. Então foi a maior aquisição que eu tive e eu sinto que talvez esse seja para muitos o grande presente da meditação, da prática do yoga. Paz mental, aquietamento, silêncio, porque é através da paz e desse aquietamento interno que a gente vai experimentar outras qualidades. Se a gente está agitado, parece que nós perdemos todos os nossos tesouros. E quando a gente está serenizado, quando a gente está harmonizado, parece que esses tesouros vêm todos nas nossas mãos. Então sejam muito, muito bem-vindos a esse momento. E como a Brahma Kumaris e as nossas práticas, elas têm um conhecimento, mas ao mesmo tempo elas também objetivam trazer uma atmosfera aos praticantes. Então eu pensei que antes de entrar propriamente no conteúdo que vai ser abordado hoje, que nós entrássemos na atmosfera desse conhecimento espiritual, na atmosfera dessa dimensão mais sutil da nossa existência, até para que tenhamos um aproveitamento melhor, para o que quer que a gente escute chegue mais fundo no nosso coração. Então eu vou sugerir que nós façamos alguns minutinhos de meditação e vocês podem se sentar com a coluna reta, os olhos podem ficar entreabertos, procurem ficar numa postura alerta e ao mesmo tempo relaxada, bem confortável. Então, com os olhos entreabertos, vocês podem acompanhar os pensamentos que serão sugeridos, sem repetir, mas buscando o sentimento para o qual eles apontam. Cada pensamento sugere uma experiência interior. Então, vamos ficar na experiência, ok? E aí, vamos sentir um pouco do que é essa atmosfera espiritual da prática do Raja Yoga. Ok? De maneira muito gentil e suave, volto-me para dentro de mim mesmo. Percebo-me distante do ambiente que me cerca. Passo a passo atravesso as camadas superficiais da consciência, chegando na profundidade do meu mundo interior. Focalizo a identidade sutil e luminosa do ser. Sou uma energia viva consciente. Luz que continuamente brilha. Um ser extremamente pacífico e puro.
do centro da testa, movimento cada célula do meu corpo físico. Sou a consciência imortal dentro dessa vestimenta. Memórias de um estado interno muito pacífico e amoroso afloram. Encontro a mina de tesouros da consciência. Minha natureza original é divina, virtuosa, plena de poderes. Conecto a grandeza do ser, essa dimensão pura. Curo tristezas, limpo meu passado. Cada pensamento iluminado traz clareza ao intelecto e serenidade ao coração. Como uma lótus espiritual, estou livre de influências, acima de tudo aquilo que não me serve, irradiando beleza e poder. Agora sou consciente. Acordei do sono profundo da inconsciência. Minha terceira visão abriu-se. Sinto-me tão feliz em conectar-me com a minha verdade. Isso me traz força. Permaneço por mais alguns segundos, desfrutando desse estado de iluminação e bem-aventurança. Então, gradualmente, retorno à percepção do corpo e do ambiente à minha volta. Mantenho-me num estado de grande respeito por mim mesmo, reconhecendo o ser elevado e divino que sou. Agora, posso observar o mundo com os olhos da eternidade. Om Shanti. Agora então vamos entender um pouco mais sobre a história desse ser de luz que somos. Então, primeiro, nós residíamos num lugar como se fosse um céu, só que um céu incorpóreo, um mundo espiritual de silêncio, completa paz, quietude, onde nós vivíamos como pequenas sementinhas, com todo o nosso potencial latente presente, porém, nessa dimensão nós não manifestávamos nada, nós estávamos realmente num estado de latência junto com Deus. Uma região luminosa, que talvez vocês já tenham ouvido falar de Parandã, Nirvana, Terra de Além. Então lá nós residíamos antes de descer para esse palco do mundo. E é tão bonito pensar sobre a semente, né? Numa pequena sementinha, por exemplo, de uma goiabeira, tem ali toda a forma das folhas,
o sabor da goiaba, a cor, a textura do caule, está tudo ali dentro daquela pequena sementinha. E a mesma coisa a alma, está tudo ali, todo o potencial dela está todo guardado, vamos dizer assim, nesse pequeno ser de luz, que quando desce se manifesta num corpo físico, que é como se fosse a Terra. Aí essas qualidades, essa beleza, toda essa grandeza do ser tem um lugar para se externalizar. Então nós precisamos descer do mundo incorpóreo, habitarmos um corpo físico para que, assim como a semente precisa estar na terra para gerar a árvore, a alma humana ela precisa estar dentro de um corpo para expressar suas qualidades, para interagir, para ser consciente. Então, essa é a nossa história. A gente tem que descer para gerar, para ter essas experiências espirituais. E aí, no primeiro momento, nas nossas primeiras encarnações, nós estamos muito plenos de poder, porque a gente recém desceu do nosso lar. E nessa época a gente expressa somente qualidades positivas, somente virtudes, somente o que há de mais belo e divino em nós. Conforme o tempo vai passando, já que somos energia, o que vai acontecendo com essa energia? Ela vai se desgastando, e ela sai daquele estado original de plenitude para um estado de plenitude mediana, vamos dizer assim. Depois, ela já não consegue sustentar essa plenitude mediana e ela começa a perceber ou começa a acontecer dentro dela a influência das negatividades. E aí ela vai para um outro lado da história, que é o crescer das negatividades. Então, num primeiro momento, o decrescer das virtudes e num segundo momento, o crescer das negatividades. Então, cada vez mais, à medida que o tempo vai passando, que ela vai dando vida a mais e mais corpos, desempenhando mais e mais papéis, ela perde o seu poder original e começa a se manifestar de um modo muito inconsciente, muito distante dessa realidade original e divina que ela vivia. Inclusive, ela até se esquece dessa identidade. E aí, conforme esse processo vai aumentando, a relação do ser consigo mesmo, com a natureza e com os outros, vai ficando cada vez mais preenchida de negatividades. E o comportamento vai ficando cada vez mais destrutivo e menos divino. E quando isso chega num ponto muito intenso, essas negatividades estão muito presentes e fazendo muitos estragos, tanto nas relações humanas quanto na natureza, em todos os sentidos, na vibração, na atmosfera, se faz necessário que esse ser de novo adquira um conhecimento sobre si, um conhecimento sobre como se reenergizar de novo, sobre como voltar à sua origem, um conhecimento que acorde essa memória, para que mais uma vez esse ser de luz, esse ser bonito, esse ser com tantas qualidades divinas, que ele comece de novo a vivenciar essa face sua bonita. E é exatamente nesse momento onde há essa necessidade de um redespertar da humanidade que o conhecimento do Raja Yoga se faz muito presente e prático. Então é um conhecimento milenar, porém é um conhecimento que tem um momento específico da atuação dele plena. E esse momento específico é quando a humanidade atravessa ou chega no ápice dessas negatividades, dessa destruição, dessa inconsciência. Então a essência do Raja Yoga, a palavra Raja quer dizer real e Yoga conexão. Então é hora do ser fazer essa reconexão, essa conexão com a sua verdade mais profunda, acordar a sua memória e junto com isso estabelecer uma conexão com Deus, entendendo-o como uma fonte de poderes, de virtudes, de sabedoria, aquele único capaz de resgatar
a consciência para o seu estado original. Então, é a real conexão no sentido da conexão com a nossa realidade original e também uma conexão com Deus, com a realidade sobre Deus e sobre a possibilidade de um relacionamento nosso com Ele. Então, o que acontece nesse momento de transição entre um estado desenergizado, fraco, inconsciente, cheio de negatividades, para um estado de volta à sua origem, empoderado, virtuoso, feliz, amoroso? O que a gente precisa? Qual a essência da sabedoria que a gente precisa ter nesse momento de transição? Como nos mantermos energizados, como pararmos de desperdiçar nossa energia, como nos abastecermos. Então, uma coisa muito importante para a gente entender dentro disso aí é a qualidade dos nossos pensamentos. Quando nós estamos no estado de verdade, nosso estado original, obviamente que nós só pensamos positivo e pensamos pouco. Quando a gente está num estado de negatividade, a gente pensa muito e a gente pensa negativamente e a gente pensa também inutilmente. Então, uma sabedoria importante para o resgate do nosso poder original é entender os pensamentos, entender a dinâmica dessas negatividades e fazer um reencaminhamento da nossa energia nesse sentido. Então, por exemplo, os pensamentos inúteis, que são todos os pensamentos conectados a situações que talvez nem se concretizem, pensar sobre os outros, sobre a vida dos outros, sobre, sabe, se tivesse sido assim no passado, coisas que, enfim, são inúteis, não vão levar para lugar nenhum. Esse tipo de pensamento consome a nossa energia, porque ele não tem um objetivo prático. Existe um outro pensamento ainda pior do que esse, que é o pensamento negativo, que são os pensamentos conectados aos vícios, a raiva, ganância, arrogância, ciúme, inveja. Então, medo, todos esses pensamentos ligados às negatividades, eles têm uma característica de acelerar a nossa mente. Os inúteis também, mas os negativos mais ainda. Eles aceleram o nosso ritmo mental, geram desgaste e fazem com que a gente experimente inconsciência com relação às nossas próprias ações. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela está imbuída com muita intensidade do medo, o que pode acontecer com ela? Ela entra num giro tão grande que ela perde a consciência, quase como se ela estivesse drogada. E aí ela é capaz de fazer atos totalmente insanos. Então a gente já ouviu falar, por exemplo, de pessoas quando estão no incêndio e a ajuda está vindo do corpo de bombeiros, mas elas estão tão desesperadas que elas se jogam do prédio antes de receber ajuda. Por quê? Porque o giro do medo faz elas perderem a consciência e o raciocínio. Então, quanto mais nós estamos preenchidos de negatividades, mais inconscientes nós estamos e mais propensos a atos negativos para nós e que geram também repercussões negativas para os outros, para o planeta, como se a gente não pensasse no amanhã, não pensasse nos efeitos daquele ato, simplesmente a gente faz. Então, o conhecimento, ele nos diz que os nossos pensamentos não somos nós não somos o pensamento, nós somos a consciência que está por trás, além desses pensamentos. Então, como seres conscientes, nós precisamos atuar sobre esses pensamentos para mudar a qualidade deles, trazendo novos pensamentos. Então, a abertura da terceira visão, né, que geralmente se mostra um olho aqui, ela representa o olhar sobre tudo, sobre os outros, sobre a natureza, especialmente sobre nós mesmos de um modo diferente. Então, com o olhar da consciência, eu olho o meu próprio pensamento. O pensamento positivo, que é o pensamento conectado a nosso estado original, a nosso estado de verdade, de poder, de pureza. Esse pensamento, ele
nos coloca num modo, vamos dizer assim, de zero de desgaste praticamente, com um mínimo desgaste. Então, assim como o pensamento negativo nos promove inconsciência, se eu estou pensando de uma maneira virtuosa, trazendo as minhas qualidades para o meu modo de raciocinar, o que vai acontecer é que, assim como a negatividade tira a consciência, a positividade, pela conexão que tem com a minha verdade, ela vai me trazer consciência, ela vai me trazer uma percepção mais clara daquela situação. Então, por exemplo, sempre que vocês estiverem com um problema, com alguma coisa meio difícil, seja financeira, seja ligada a relacionamentos, primeira coisa, busque entrar numa frequência de pensamentos positivos sobre aquelas pessoas, aquela situação, porque essa é a condição para que pensamentos de solução, pensamentos de clareza, pensamentos realmente construtivos venham a aflorar. Porque se a gente fica na frequência do problema, das negatividades que um que o outro apresentou, né, do medo, enfim, o que vai acontecer? A gente vai se enfraquecer mais. Nós já entendemos que a sabedoria para esse momento é como podemos aumentar o nosso nível de energia e terminar os desgastes, os vazamentos, né? E pensar em solução, ao invés de pensar em problemas, é o melhor caminho a se tomar em qualquer situação. Pensar no culpado, não importa quem foi o culpado, o que importa é o que eu tenho que fazer a partir de agora. Tudo isso é muito inteligente, porque isso não nos permite entrar no giro das negatividades, no giro da perda de poder, da perda de felicidade. Então, trazer pensamentos úteis, que são pensamentos que têm um fim prático e objetivo, fazer a minha agenda, planejar o meu dia, por exemplo, são pensamentos úteis, pensamentos práticos. Então, trazer esse tipo de pensamento porque às vezes nos falta pensamento útil, nos falta pensamentos de organizar o nosso dia, então a gente fica no meio de muita inutilidade e de muita negatividade e esquece de fazer aquilo que realmente seria importante fazer. Então, conectarmos com a qualidade mais alta dos nossos pensamentos é um exercício fundamental. Precisamos prestar atenção, criar um distanciamento e transformar aquela negatividade em algo positivo, em algo construtivo para o meu ser. Então, viemos do mundo espiritual, descemos como atores, como seres de luz, para desempenharmos nosso papel, passamos por um desgaste, chegamos ao ápice desse desgaste e então encontramos um caminho de retomada da nossa energia, do nosso poder original, através da reconexão consigo e através da conexão com o Ser Supremo, o Pai, a fonte de luz, de amor, de poder. E esse resgate, essa prática do Raja Yoga, ela traz para a gente também uma compreensão do nosso funcionamento interno para que justamente a gente promova essas mudanças necessárias. Então, o que aconteceu com a gente? Quando nós estávamos lá no nosso nível mais elevado, experimentando as nossas qualidades originais e puras, divinas, a gente não tinha conflitos, não tinha doenças, não tinha situações difíceis. Mas à medida que a gente foi perdendo energia, perdendo, a gente foi começando a funcionar num modo diferente. É como se tivesse mesmo um botãozinho que nós pudéssemos apertar, modo de funcionamento. Lá no início, modo de funcionamento elevado, depois passa um tempo, modo de funcionamento médio, depois modo de funcionamento decadente e depois um modo completamente decadente. Então nós temos gravado na nossa memória todas essas faixas, como se fosse um disco. Está lá dentro de mim gravado, porque eu vivenciei aquilo.
todos os atos que a gente faz, especialmente aqueles que a gente repete, ficam gravados num banco de memórias interno. Então está lá gravado na gente, tanto as gravações positivas lá do início, quanto as gravações negativas da agora do final, mais recentes. As gravações negativas estão mais frescas. Então o que acontece? Quando surgem as situações, a nossa tendência é recorrer a essas gravações mais recentes, ainda que elas não sejam as melhores, é as que estão assim na nossa superfície, mais acessíveis. Mas na meditação, na prática do Raja Yoga, o que nós fazemos? Nós acordamos essas memórias que estão lá no fundo, que existem. Nós precisamos acreditar e entender que elas existem. Para todas as almas humanas existe um banco de dados de memórias positivas. E na meditação a gente acessa essas memórias. A gente vai indo cada vez mais profundamente e acessamos esses tesouros da nossa consciência. E acessando esses tesouros, nós, naquele momento da meditação, a gente já se experimenta numa atmosfera de leveza, de suavidade, de paz, de harmonia. Porém, não é suficiente experimentarmos isso somente na hora da meditação. É preciso que a gente também traga para a nossa vida prática, para o nosso cotidiano, essas qualidades. Para quê? Para que a gente module, para que a gente crie ou recrie um novo padrão. Então, por exemplo, tem uma situação que desperta um pouco de preguiça. É a minha faixa lá, aquela das últimas, das mais fracas, das desenergizadas. Então, quando eu vejo uma tarefa muito demorada, muito trabalhosa para fazer, aí aflora a preguiça. Aí o que eu tenho que fazer? Como é que eu posso lidar com isso? Eu posso simplesmente agir de maneira preguiçosa, porque eu não tenho sabedoria, eu não sei como fazer diferente, ou eu posso entender, ok, esse é o modelo do meu funcionamento no modo ali, na regulagem fraco. Mas eu agora estou querendo funcionar numa regulagem melhor, mais empoderada, mais consciente. Então, ao invés de simplesmente agir daquela maneira preguiçosa ou raivosa, com qualquer negatividade, eu percebo aquela, vamos dizer assim, aquela energia, aquela negatividade e me transformo ou trago da minha profundidade interna uma qualidade para aquele momento. Então, como eu já tenho conhecimento, que eu sei que eu tenho energia e poder, porque eu sou um ser energia pura, então eu tenho poder. Ao invés de ceder para aquela preguiça, o que eu faço? Eu digo não, já que eu tenho no meu banco de dados interno a disposição, o entusiasmo, eu vou recorrer a isso. E ao invés de agir desse jeito, eu vou agir com disposição, com ânimo, com entusiasmo e vou lá fazer esse trabalho. Eu vou conseguir. Se eu precisar de paciência, eu invoco a paciência interna. E aí o que vai acontecendo? À medida que eu vou trazendo à tona essas qualidades para me ajudarem no meu dia a dia, eu vou criando novos padrões, eu vou acordando aqueles padrões mais altos e eles vão começando a ser os padrões mais determinantes do meu comportamento. Então, aquelas memórias superficiais dos meus momentos de fraqueza, das minhas performances de fraqueza, elas vão indo para baixo e as que estão lá no fundo vão vindo para a tona. Então esse é o nosso trabalho espiritual. A gente tem que trazer essas qualidades mais bonitas e elevadas à tona e desativando, desempoderando essa frequência negativa. Algumas coisas que dispersam muito a nossa energia é pensar nos outros, nas situações, porque a gente se sente incomodado com as coisas que acontecem de errado, de negativas. Isso tudo foi a nossa criação, mas a gente não quer experimentar pessoas se comportando mal, a gente não quer experimentar desequilíbrio na natureza, a gente não quer experimentar problemas financeiros, a gente quer viver
saudável, feliz, com bons relacionamentos, porque a gente tem isso na nossa memória, por isso que a gente quer sentir tudo isso, mas a gente não sabe como. E aí, ao invés de fazer esse trabalho interno de retomada do seu poder, a gente começa a pensar demais nos outros, a pensar nas situações, a ter expectativas nelas, de que elas nos preencham, de que elas venham a ser de um jeito ou de outro. Só que num mundo, no momento de baixa de energia, as nossas expectativas serão muitas vezes frustradas e a gente vai sofrer, vai se decepcionar. Então, esse movimento de voltar-se para fora, para buscar através dos outros, das relações, através de tudo que a gente faz, satisfação, plenitude, esse modelo, ele precisa ser trocado por um outro modelo, que é o modelo de trazer as minhas qualidades para serem os provedores do meu bem-estar e da minha felicidade, e não projetar isso para as situações. Então, eu vou ficar feliz por quê? Porque eu estou trazendo, eu estou despertando essa qualidade da felicidade em mim, independente da situação. Eu vou despertar a qualidade do respeito dentro de mim, não porque aquela pessoa merece o meu respeito, e aí quando alguém não merecer, daí eu me recolho e não expresso a qualidade. Não, eu vou expressar aquela qualidade porque ela é a minha verdade. Porque ela é um exercitar essa qualidade, essas qualidades, é o exercício fundamental para a cura do meu ser. É interessante que a psicologia já chegou a essa conclusão, né? Que uma pessoa saudável é uma pessoa que expressa o máximo de qualidades. Quanto mais qualidades durante o nosso dia a gente consegue expressar de maneira natural e fluida, mais saudável nós estamos. Então, para trazer a minha saúde, eu preciso mais e mais experimentar essas qualidades. E quando eu percebo as negatividades, eu tenho que reencaminhar aquela energia, me distanciar, não achar que aquele pensamento é uma verdade, aquele pensamento é simplesmente a gravação de uma faixa minha desenergizada. Então, o entendimento, ele é muito importante, o entendimento do ser é muito importante para esse grande trabalho de transformação, de elevação da nossa energia, de resgate do nosso poder original. Então, a alma caiu e ela precisa se reerguer, e para se reerguer, ela tem que deter um conhecimento no intelecto dela, que é onde fica armazenada a sabedoria, para quando surgirem as situações, ela usar esse conhecimento para discernir de uma forma diferente, aquilo que eu falava da terceira visão. Então, eu olho com o olhar dessa sabedoria que vê mais longe, que vê mais profundamente, que vê a verdade. Eu olho com esse olhar, eu invoco esse olhar para olhar a situação. Porque se eu deixar e olhar simplesmente com meus olhos comuns, com a minha leitura interna comum, eu vou ver tudo de uma maneira muito rasa, muito enganosa, muito superficial. Então eu invoco o meu olhar profundo, o meu olhar espiritual, para lidar com as cenas a partir dessa percepção, e aí cada vez mais e mais a minha reserva de poder espiritual vai aumentando. E aumentando, eu vou ficar melhor. Não precisa acontecer coisas boas fisicamente na nossa vida para a gente se sentir melhor, feliz e pleno. Não precisa. O que nós precisamos para nós nos sentirmos felizes, melhores e plenos é resgatarmos a nossa energia. Agora, é claro que tem muitas armadilhas, nós temos muitas crenças internas que sustentam a tristeza, que sustentam a ansiedade, a preocupação, e essas crenças, elas precisam ser combatidas com o entendimento profundo e prática. Então, eu preciso entender essa dinâmica, preciso praticar a meditação. Aí, existe aquele outro aspecto do Raja Yoga, que é a nossa conexão com o Ser Supremo, com Deus, a fonte inesgotável de amor, de sabedoria, de pureza. Essa conexão é a base para o nosso, vamos dizer assim, a nossa mudança de estágio.
para o resgate da nossa forma original de ser. Então, quando a gente usa a palavra yoga, às vezes parece uma coisa assim, uma prática um pouco formal. Então, nós substituímos a palavra yoga pela palavra lembrança. Nós precisamos, de uma forma muito natural, lembrar que somos seres espirituais enquanto estamos caminhando, enquanto estamos fazendo as ações. Quando olhar os outros, a gente também olhar com essa visão, com essa terceira visão, e ver mais profundamente aquele ser. Quando ele está manifestando alguma negatividade, ao invés de eu ver a negatividade como uma verdade, eu vejo, não, essa pessoa está funcionando agora na faixa dela mais fraca, mas não é que ela é isso. Ela tem dentro dela também faixas mais elevadas. Então, isso é olhar com a terceira visão. Então, através desse entendimento de nós mesmos e de Deus, nós vamos fazendo essa conexão com Ele, lembrando que somos seres espirituais, lembrando do nosso Pai espiritual durante o dia. E essa lembrança que escapa, mas que a gente tem que de novo voltar e voltar, ela vai nos capacitando a experimentar de uma maneira muito fácil o abastecimento, o reabastecimento, o recarregamento do nosso poder original. Por que é tão fundamental o relacionamento com Deus, com a fonte? Porque só o entendimento da alma é muito lindo. E nós podemos realmente trazer essas qualidades, expressar essas qualidades, isso é fundamental. Mas para a gente conseguir sustentar durante o dia, para a gente conseguir sustentar um modelo mais alto, porque uma coisa é um dia ser paciente, outra coisa é eu ser sempre paciente. Eu um dia ser amoroso com alguém que é amoroso comigo, outra coisa é eu constantemente ser amoroso, inclusive com alguém que não está me respeitando. Isso exige o quê? Mais poder. A incondicionalidade das qualidades exige poder de nós. Mas no nosso estado original, elas eram incondicionais. Então, podemos voltar a esse ponto. Eu expresso as minhas qualidades não porque eu quero, de alguma forma, agradar o outro, porque eu quero que me reconheçam, não. Antes de mais nada, eu expresso as minhas qualidades para viver a minha verdade. É uma questão minha comigo. Então, eu ser respeitoso com o outro, eu ser paciente, eu ser amoroso, é um compromisso, digamos assim, é uma forma de ser bom para mim mesmo, antes de mais nada. Porque quando eu expresso uma negatividade para castigar uma outra pessoa, aí eu não vou respeitar porque essa pessoa não merece. Quem está perdendo no primeiro nível somos nós, porque aquela seria uma oportunidade maravilhosa de estarmos exercitando alguma qualidade nossa mais elevada, de maneira muito forte, altruísta, incondicional, mas ao invés de escolher por isso, a gente escolheu por trazer aquela faixa fraca à tona. Então a conexão, a lembrança do Ser Supremo nos faz sermos mais contínuos, mais constantes no exercício da nossa verdade, da nossa maior verdade. Então, por isso é tão fundamental essa conexão. E também uma outra qualidade, um outro benefício que a gente tem da meditação e desse relacionamento é que a conexão com Deus tem o poder de queimar ou de limpar, eliminar esses registros que ficaram das negatividades. Então é como se a gente tivesse algumas ligas no nosso ouro original, ligas que não são verdadeiras, de outros metais, de outro nível de qualidade. Então, na conexão com o Pai Supremo, a gente pode, Ele remove, Ele nos ajuda a remover essas ligas, essas impurezas. Existem vários templos na Índia, a Shiva, a Deus, né, o incorpóreo. E é muito bonito quando a gente vê o nome desses templos. Então, por exemplo, tem um templo a Shiva que é Babulnath, o nome desse templo.
e quer dizer o Senhor dos espinhos. Então, um dos atos de Deus nesse grande momento de transformação é limpar o nosso coração, remover os espinhos que estão nos espetando, as coisas dentro da gente ou alguma situação, qualquer coisa. Você senta, se conecta e ele tem esse poder de tirar qualquer coisa que esteja lhe espetando. Um outro título muito lindo é aquele que conquista os corações. Então, o Ser Supremo como aquele que conquista o nosso coração, que atrai o nosso coração para estarmos muito perto dele, para estarmos muito próximos, recebendo o que ele tem para nos dar. Então, o poder do amor dele, o amor incondicional, extremamente altruísta e pleno, que ele jorra constantemente, é o amor que, de fato, nos cura e preenche, porque o amor é a forma mais poderosa de energia. E todos nós queremos amor. Então, nós precisamos aprender a amar a nós mesmos, gostar de nós, apesar de saber que em algum momento a gente expressa negatividades, que não é o nosso melhor, mas nós precisamos, antes de mais nada, aprender a captar, a receber dessa fonte inesgotável de amor, que é Deus. Então, na meditação, nós podemos ir ao mundo espiritual, aquele lar de origem da alma, e receber de um relacionamento frente a frente com Deus, receber tudo que Ele tem para nos ofertar. Todos os poderes, as qualidades, todo esse acolhimento, esse amor, essa compreensão sobre nós, essa aceitação. Deus é aquela alma, aquele ser supremo que aceita completamente cada um de nós como nós somos. Ele nos ama incondicionalmente. Claro que Ele deseja a nossa mudança e está pronto para nos ajudar a fazermos essa mudança para as nossas melhores faixas. Mas Ele jamais vai criticar, jamais vai julgar, condenar. Ele jorra amor, Ele jorra poder. E esse relacionamento com Ele nos traz uma segurança muito grande, uma coragem, um senso assim de autorrespeito, de alto valor. Porque tudo isso a gente perdeu quando começou a manifestar negatividades. A gente começou a não gostar muito da gente. Assim como a gente não gosta, tende a não gostar de ver comportamentos negativos, e quando a gente vê isso na gente mesmo, a gente não gostava da gente. Então agora, nesse momento de grande transformação, do yoga para a transformação, é a hora de nós, de novo, estabelecermos um relacionamento de amor conosco mesmos. Então essas seriam algumas essências do Raja Yoga que eu pensei em compartilhar com vocês hoje. Claro que esse conhecimento é muito vasto e no nosso curso de introdução vocês poderão ver outras abordagens e outras compreensões também, mas para a nossa prática de meditação, esses são os aspectos principais. E eu agradeço então a atenção de vocês por estarem aqui conosco. Com certeza ficamos muito felizes que vocês continuem no nosso congresso, participando das aulas, das meditações, que com certeza vão trazer assim uma mudança, um benefício na sua consciência, na sua qualidade de vida interna, de uma maneira muito consistente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem estar fazendo através do chat. E nós vamos encerrar então o encontro de hoje com uma meditação, ok? Então, daquela mesma forma, sentando de maneira confortável, vamos escutar então os pensamentos que serão sugeridos, ok? Volto-me para dentro, focalizo minha natureza espiritual e eterna. Como é bom
sentir a paz e a pureza do ser. Agora nas asas dos pensamentos, como um pássaro espiritual, vou para o alto, muito acima desse mundo que meus olhos podem ver. Além das estrelas, de todas as galáxias, atinjo outra dimensão da existência. É um espaço vermelho, dourado, além do tempo, onde há uma luminosidade morna que envolve todos os seres de luz que ali habitam. A paz profunda, quietude absoluta e silêncio. Neste mundo incorpóreo, observa um ponto de luz especial, emitindo raios de enorme amor que inundam e sustentam os residentes dali. Ele percebe minha presença e, como um imã, gentilmente me convida a chegar mais perto. Reconheço como um ser supremo e único. Estou frente a frente com esse sol espiritual de imenso e indescritível amor. Absoluta bondade, suprema doçura. É tão poderoso e ao mesmo tempo humilde e inocente como uma criança. Ele me reconhece, sabe exatamente o que eu preciso. Seus olhos sutis pousam sobre mim e há um doce encontro de pai e filho. Com meu coração muito aberto, permito-me esse encontro espiritual divino que me eleva e inunda meu ser de amor. Diante de tal fonte infindável de luz, todas as minhas queixas terminam, os medos, o sentimento de vazio, sinto ser purificado internamente de maneira muito profunda. Então volto a pulsar minha bondade e amor originais. Há somente enlevo espiritual, alegria e gratidão.
Desfruto dessa experiência única que me preenche exatamente do que preciso. Depois de tornar-me pleno, satisfeito e feliz, vou à minha jornada de volta ao mundo físico. De novo, como um pássaro espiritual, atravesso o céu, as estrelas e chego de encontro ao meu corpo físico, no lugar que ele está. Agora muito leve, pleno, preenchido do amor divino. Om Shanti.